Na aula de hoje veremos o teste Q quadrado, teste desenvolvido no ano de 1900 por Karl Pearson, a estatística Q quadrado, que é a letra X em grego, alfa é a letra A, beta é a letra B, gama letra C, né? E delta D, então o X é o Q elevado ao quadrado, então leva o nome essa estatística de Q quadrado e também a forma, a distribuição dela, que não é simétrica, como a curva normal, como a curva T-Student, né? Então, essa estatística Q quadrado ela é muito apropriada para dados obtidos, contagens obtidas em variáveis categóricas, né? Então, uma aplicação dela do teste Q quadrado é o teste de aderência a uma distribuição uniforme. E esse exemplo que eu encontro em livros é um exemplo clássico, né? No qual uma bibliotecária, né? Aqui eu coloquei a bibliotecária doutora Bianca, devia ser a doutora Bianca, é uma bibliotecária doutora, né? Ela registra o total de 140 livros de anatomia emprestados aos alunos durante a semana. Então, por exemplo, segunda-feira só saíram 15 livros emprestados, na terça 12, na quarta 16, na quinta 14, na sexta 19, na sábado 30 livros, domingo 34. Então, uma amostra. E qual a hipótese aí? Essa é a hipótese no qual o teste Q quadrado ele se aplica. Será que essas frequências observadas, no qual eu indico pela letra O, elas são próximas a uma frequência esperada sob a hipótese de que os dias são todos iguais, distribuição uniforme, ou seja, os livros do tipo policial, né? Aqui não seria policial, seriam do tipo de anatomia, certo? Anatomia circulam com a mesma frequência em cada dia da semana. Então, aqui está a estatística Q quadrado, por quê? Porque essa diferença entre o observado e o esperado, na teoria, observado e esperado, eu vou aplicar 7 vezes, né? Por isso está somatório, né? Então, frequência observada e esperada. Então, vamos ver aqui, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, 7 dias da semana. E esses valores 15, 12, 16, 14, 19 e 30 são colocados aqui na coluna e a soma deles dá 140. Daí eu divido por 7, tudo 20. Então, se fosse livros na mesma frequência, eu teria 20 aqui, né? Bom, e no Minitab eu tenho que entrar em Q Square Goodness of Fit Test, quer dizer o quê? Teste Q quadrado para ajuste, para ver a adequabilidade, vamos dizer, a bondade do ajuste. Então eu tenho aqui a frequência observada, a coluna, e a esperada eu vou testar aqui, igual proporções, ok? Ajuda muito fazer um gráfico no qual as frequências observadas e esperadas, elas estão lado a lado. Foi o que eu fiz aqui, olha. Segunda-feira o amarelo é observado e o verde é o esperado. O verde, que é o esperado, é sempre 20. E o observado, vocês vejam, na segunda-feira está aquém, 12 está aquém. Mas chega uma hora que iguala, que é, né? E no sábado e domingo os livros são reservados via internet. Fim de semana o aluno já reserva o livro para pegar a semana seguinte. Aí o observado já é maior que o esperado, né? Como é que eu faço esse gráfico? Então eu fiz ele de duas formas. Uma entrando no gráfico do Minitab, valores de uma tabela, Two-Way Table Cluster. E eu tive que clicar aqui, as linhas estão mais para fora e as colunas mais para dentro, né? O que acontece aqui, as colunas estão mais para dentro e os dias da semana mais para fora, né? E aqui eu coloquei as variáveis, duas colunas, observado e esperado, e daí eu obtive essa maravilhosa, esse gráfico tão útil. Depois eu observei o seguinte, que o próprio Minitab, ele já me permite rapidamente fazer esse gráfico, de uma maneira muito fácil. Ele tem uma opção, que eu clico aqui, Bar Chart de observado e esperado, e aí ele rapidamente me faz o gráfico, tá?
Muito bem, eu faço o gráfico, aplico lá o cálculo, observado mais esperado, eu somo tudo, e daí eu verifico o valor do π quadrado, que deu 21,9, e ele é maior que o crítico, que é 5%, essa área aqui é 5%. E eu vejo que a estatística está na região de rejeição, né? Então eu rejeito π quadrado. E o princípio aqui do p-valor, né, é o seguinte: se uma observação, no caso aqui o π quadrado 21,9 é rara, né? Rara quer dizer o quê? Improvável, né? Rara quer dizer menos de 5%, está na região vermelha aqui. Sob determinada hipótese, a hipótese qual é? Que uma curva abraça as amostras de valores π quadrado. Então é prova contra essa hipótese, tá? Então aí eu rejeito o valor do π quadrado. Muito bem. Agora vindo aqui no Minitab, eu tenho os dados da tabela, dia 15 e tal, no qual eu copiei, né? Porque aqui inicialmente os dados estão aqui na linha. Então, como é que eu coloco eles na coluna? Muito simples, eu venho aqui em Data Transpose, lembra? E daí Data Transpose, o que acontece? Fica aqui dias da semana, observado e esperado, tá? Como é que eu obtenho aqui o 20 rapidamente? Então, eu faço o cálculo, na janela de comandos eu faço que a coluna C10 seja o total 140 dividido por 7, 20 cada dia da semana, né? Muito bem, daí eu clico aqui, Stat, Tables, aqui olha, π quadrado, bondade de um ajuste. Então esse é o local onde eu tenho que clicar. E uma vez clicado aqui, eu coloco observado, aqui na parte de gráfico, onde eu vou ter o gráfico observado e esperado, essa parte aqui, e quando eu clico aqui os resultados, ele vai mostrar os resultados, dou OK, e quando aí vem o resultado, né? Ele vê a proporção, o observado é 15, o esperado é 20, ele vê que é a mesma proporção, né? Em relação a 140, e aqui a contribuição cálculo que vai somando. Para chegar no valor de 21,9, ele vai somando, cada célula tem uma contribuição. Então vocês vejam que a contribuição mais significativa é no domingo. Domingo é onde se dá um efeito, dia da semana, que faz com que a hipótese seja rejeitada. Sábado e domingo, né? Porque o sábado também dá uma contribuição de 5, né? Muito bem, então eu tenho aqui o valor do π quadrado, 21,9, e o p-valor, ele já me viu, ele já calculou essa área, né? Essa área aqui dá uma área de 0,1%, que é inferior a 5%, então eu rejeito a hipótese A. Obrigado pela atenção. Então, o teste π quadrado é um teste no qual a relação custo-benefício é muito animadora. Por quê? Porque se você gasta 1 hora de estudo sobre distribuição π quadrado de distribuição uniforme, você entende tudo. Essa 1 hora de estudo já é suficiente para você entender. O grau de liberdade, eu vi aqui agora, é 6. Por quê? Porque os dias da semana são 7. E a fórmula, o melhor ajuste, é o número de categorias de células que eu somo menos 1. 7 menos 1 é 6. E o teste π quadrado, ele não depende do número de amostras, tá? Houve uma série de estudos que se viram teoricamente que essa distribuição ela se mantém inalterada se aumentar o número de amostras. Você vê que eu peguei aqui, nesse caso, 140 livros. Mas se eu pegasse 140 mil livros, eu teria praticamente essa mesma curva. Obrigado pela atenção.